Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para iniciar mais uma live. Hoje para falar de um assunto importantíssimo, tá? Que é sobre o MEI, o microempreendedor individual. Tá? Fala, meu amigo Liberato, boa noite. Boa noite, tudo bem, Edmundo? Prazer estar aqui com você. Tudo jóia, meu amigo? O prazer é todo meu. A Beleza. gente falar de um assunto tão importante, tá? Que é o microempreendedor individual. Tá? Obrigado aí por você ter aceito o convite. Então, Liberato, vamos batendo um papo aqui enquanto as pessoas estão chegando. Né? Então, você sabe, né? Eu sou pré-candidato a vereador pelo Partido Novo, né? Um Aí. partido liberal, muito preocupado com a questão do emprego aqui no Rio de Janeiro, de criar oportunidade para todo mundo. E o microempreendedor tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso de você criar oportunidade para as pessoas. Tá? Então, o pessoal que está acompanhando aqui a gente, hoje a gente está com o professor Liberato para falar tudo sobre MEI. Liberato, então se apresenta aí, meu amigo, para a gente já começar a bater uma bola sobre o MEI. Beleza. Pessoal, eu sou Liberato, eu sou auditor há muitos anos, né? Tenho 30 anos de auditoria, 30 anos de magistério. Também sou doutor em engenharia civil, pela área, concentração na área financeira. Sou mestre em ciências contábeis e sou contador e sou economista. Na vida acadêmica aí, já, assim como o Edmundo aí, né? Já estou nessa vida já há mais de 30 anos. Sou professor há muito tempo, né? Hoje eu tenho um canal chamado Empresariando com Liberato, inclusive, que vocês estão convidados a participar, né? E estou aqui hoje para falar com vocês sobre a MEI. A MEI é um tipo de personalidade jurídica muito interessante. Eu acho que muita gente tem curiosidade ainda, né? Porque nesses momentos atuais a gente está precisando de opções. Tem muita gente que está se reinventando, está começando outras atividades e nada mais, nada menos do que a gente ter outra chance, né, de colocar outra atividade econômica, né, em cima de uma condição que seja adequada para todo mundo. Que nem todo mundo tem grana para alugar um imóvel, para fazer, né, um empreendimento grande. Aliás, a maioria de nós não tem. Então, acho que é uma oportunidade boa, né? E é isso. É um prazer estar aqui com vocês, né? E dar uma força para o meu amigo Edmundo. Vamos lá, a bola está com você. Legal, meu amigo. Obrigado aí. É, assim como você, né, eu tenho 25 anos como professor, né, também atuei como executivo em empresas privadas, e como um cidadão comum do Rio de Janeiro, eu saí da indignação para a ação, né, e estou aí filiado ao Partido Novo, aprovado no processo seletivo para ser candidato nessas eleições, né, e muito preocupado da gente criar oportunidade para as pessoas aqui no Rio de Janeiro. O MEI, com certeza, é uma alternativa muito importante, né, possibilita a formalização de vários negócios que estão informais, cria uma série de condições, tá, que eu queria muito que você falasse aqui para os nossos ouvintes, e também explicasse o que é necessário para abrir um MEI. Tá? Para a gente começar, Liberato, você podia caracterizar para a gente o que é o MEI, o que é esse microempreendedor individual? Bom, o MEI é uma personalidade jurídica relativamente nova, né? Que surgiu há poucos anos, se eu não me engano, com a lei o decreto-lei 128, não me lembro também, de 2008. E de lá para cá os governos vêm apoiando mais a iniciativa dos pequenos negócios. E o MEI é mais uma tentativa dessa, né? O MEI é caracterizado, então, por aquele empresário individual que quer sair da ilegalidade e vir para a legalidade. E ele tem que atender algumas condições legais para exercer a sua atividade como MEI, né? Então, algumas delas mais relevantes, a gente pode dizer aqui, primeiro está relacionado ao faturamento. O MEI ele tem que ter um faturamento anualizado, né, no limite de R$ 81 mil. Essa é uma condição.
O MEI não Uma pode pergunta. ter... Uma pergunta. Quer Pode dizer, falar. o MEI é uma personalidade jurídica e ele, então, é uma pessoa jurídica. Ele É uma caracteriza como empresa. uma Isso. É uma empresa que pode PJ. Isso. Ele vai ter um monte de prerrogativas de uma empresa comum. Emite nota, emprega, né? Se relaciona com outras empresas como empresa. Então, a ideia foi tirar esse pessoal que vivia na clandestinidade, né? Que tinha o seu pequeno negócio, fundo de quintal, e trazer ele para a legalidade. Eu acho que foi uma sacada bastante inteligente, né, dos governos que passaram, né, que vieram com essa iniciativa, porque permitiu a gente, o governo passa a arrecadar alguma coisa, né, porque eles pagam, e as pessoas que trabalham têm incentivo maior, já vai funcionar dentro da lei. Então, é muito legal. Então, como eu estava dizendo, ele tem que ter algumas condições de faturamento, ele pode ter no máximo um empregado, a MEI tem que se enquadrar no ramo de atividades, né, que a lei permite, né, tem a resolução CGSN, né, do Conselho Geral, que é a número 140, que é de 2018, que elenca as disciplinas, as atividades que entram, né, sob a guarda do MEI. E tem uma cacetada delas em cima disso, né? Ah, Liberato, uma dúvida, meu amigo. Quer dizer, então o MEI, o faturamento anual R$ 81.000. Quer dizer, você pode ter um funcionário, tá? Isso eu não sabia, tá? Que podia ter um funcionário. Eu pensei que não pudesse ter. Tá? E o MEI, você contribuindo para o MEI, você tem direito à aposentadoria, aos benefícios do INSS? exatamente. O MEI, como você funciona, o empresário, né, que tem o MEI, ele é um empresário como teria uma pessoa jurídica qualquer, né? Uma pessoa jurídica tem o sócio, que é o proprietário, o MEI tem o próprio dono, que é o próprio negócio. Então, ele recolhe mensalmente um valor, que é um valor pequeno, depende do tipo de atividade, e naquele valor está incluída a garantia dele para aposentadoria por idade. Cuidado. Então, esse é um detalhe interessante. Ele é trazido, né, para a legalidade, ele contribui para a sua própria aposentadoria, mas tem algumas pequenas restrições. Então, o sujeito que contribui para a lei, ele vai ter todos os benefícios da Previdência. Porém, se ele quiser se beneficiar com uma aposentadoria por tempo de serviço, que é outra história, outra conversa, ao final do tempo de contribuição, ele tem que recolher, né, essas parcelas do MEI até o limite de 20%, pagando a diferença. Então, porque hoje ele paga um valor fixo, estando MEI. Agora, se ele quiser usar o tempo de serviço, não idade, que tem gente que quer contribuir, né, como um autônomo, né, faz, contribuindo para tempo de serviço. Então, ele paga a diferença. Se ele tiver passado o período já atrás, aquela diferença vai ter encargos moratórios, juros, etc., para ele poder, né, ter o direito de se beneficiar e aposentar por tempo de serviço, ou seja, 35 anos, aquela coisa toda. Agora, se ele tiver com interesse apenas de garantir a aposentadoria por idade, né, até na nova lei, mulheres até 60 anos, homens até 65 anos, basta ele recolher esse valor mensal que é estipulado para o mês, né, que é um documento DAS, né, de arrecadação, documento de arrecadação, que está incluído lá uma parcelinha, né, para o INSS, que vai justificar isso. Legal. E, Liberato, bom, pessoal que está assistindo a gente, só para lembrar, a gente está com o professor Liberato, especialista em MEI, estamos falando tudo sobre MEI, então coloquem as suas perguntas aí. Quem ainda não segue, não me segue, não segue Liberato, né? Por favor, aí seguir a gente no Instagram, né? Também no YouTube. Liberato também tem um canal, tá? E ajuda a gente a divulgar esse trabalho e essa informação que é muito importante para milhões de brasileiros. Meu amigo, Legal. Liberato, o João Cotrim, tá? Meu amigo João Cotrim está perguntando se pode ser cumulativo autonomia com MEI. Não tem nenhum impedimento legal para você funcionar, né? Você funcionar com uma atividade pessoal e ter o MEI. Problema nenhum. Você vai ter que recolher para os dois lados. Se você quiser
recolher como autônomo, né? Exercer sua atividade autônoma, sem problema nenhum. Mas tem que, né, manter o recolhimento do MEI separado do autônomo. Para você se beneficiar de novo, né, pela contribuição do MEI como tempo de serviço, se você contribui como autônomo, não tem necessidade de você complementar, porque no autônomo você já vai estar recolhendo mais do que vai pagar pelo MEI, certamente. Agora, Liberato, se eu sou... Pessoal, vamos colocando as perguntas aí, tá? Para a gente interagir com vocês. Então, Liberato, se eu tenho um tempo de contribuição em empresa, por exemplo, de 15 anos, estou chegando perto dos 65 anos, e eu vi que o tempo de contribuição mínima do MEI são 15 anos. Eu posso, no último ano, com 64 anos de idade, me inscrever no MEI, contribuir um ano para o MEI, eu consigo me aposentar por idade? A ideia é a seguinte, o MEI ele te abre uma alternativa para você contribuir para o INSS. Então, se você só tiver o MEI, você tem que ter os 15 anos. Agora, se você já contribui em outro lugar, esse tempo de contribuição é somado com o tempo que você tem o MEI, sem problema nenhum. Você nem precisa começar a recolher no MEI mais 15 anos, não é isso. Você tem 10 anos em algum lugar e montou a sua MEI, tem mais 5 anos recolhendo, você vai atingir os 15 anos, que é o mínimo para você ter a sua aposentadoria por idade. Por idade. Agora, no teto por idade, sabe que os valores são menores. Quando as pessoas buscam a aposentadoria por tempo de serviço, elas buscam normalmente um valor melhor de aposentadoria, né? Por isso que todo mundo termina optando por essa do tempo de serviço, que ele complementa para a renda para ter um valor maior, né? Dependendo do que você contribuiu lá, mais o que tem do MEI, vai valer, né? É isso aí que vai te beneficiar. Mas o MEI tem outras vantagens, tem outras coisas legais além da aposentadoria, né? Deixa eu falar sobre o custo da MEI. O MEI é um salário mínimo? Então, é um salário mínimo. Se mínimo? você aposentar por idade, é um salário mínimo. Não tem outro caminho, né? Exatamente. Tem uma coisa interessante que muita gente me pergunta, é sobre quanto custa para o cara montar a MEI. De cara, a MEI não tem custo nenhum. Ninguém cobra nada. Você entra lá no portal do empreendedor, vai dar os seus dados, preencher tudo e tal, e vai ganhar o registro do MEI. E é rápido, sem muita burocracia, é muito simples. Os dados são simples, objetivos, né? E comprova lá, acabou. A minha filha tem uma MEI, né? Minha filha se formou na PUC como design gráfico, e ela hoje trabalha, faz um monte de trabalho para fora. Ela foi trabalhar para outra agência, né? Um tempinho atrás aqui, e nesse trabalho na agência, em vez de registrarem ela como empregada, registraram ela como MEI. Quer dizer, a relação dela é de pessoa jurídica. Muita gente faz isso, né? Para fugir um pouco dos encargos trabalhistas, aquela coisa toda. Então, o MEI abriu uma série de possibilidades, porque as atividades que são enquadradas lá são muito boas. Então, quem vai montar uma MEI não gasta dinheiro para montar, isso é uma coisa muito legal. A manutenção dela também é adequada para o porte, né? A empresa, a MEI paga assim, valor de R$ 5 se for uma empresa de prestação de serviço. Então, se sua atividade for relacionada à prestação de serviço, quer dizer, alfaiate ou No caso, a tua filha que é design, ela tem um custo de R$ 5. Exatamente, serviço. Paga os R$ 5, mais o percentual de 5% sobre o salário mínimo, né? Que é para fechar a tua contribuição total. Então, esses valores vão, em tese, cobrir todos os seus tributos pela MEI. Por isso que você está recolhendo para o INSS, porque ele já faz aquela medida mínima. Mas repara bem, no INSS a contribuição é de 20% sobre o salário, né? Agora, a MEI ela tem a facilidade de recolher apenas sobre 5%. Por isso que você, quando vai usar o tempo de serviço, você recolhe a diferença. Essa é a grande sacada. Mas acho que é uma opção muito boa. Tem muita gente, né? Nós já temos hoje muitos empreendedores que partiram por esse caminho aí. Quanta gente, é que não falta, né? Então, quando você olha na rua aquele camelô, aquele cara que vai ali, de repente o cara já tem uma MEI ali também. Outra coisa importante, Liberato, que você salientou aí, é o fato, por exemplo, tua filha é design, ela pode trabalhar para uma empresa, emitir nota fiscal para uma empresa. Isso é muito importante. Se você trabalha na informalidade e você emite nota, você não consegue trabalhar para as grandes corporações. Isso. Tem alguns benefícios que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui para quem vai trabalhar com a MEI, né?
Então, por exemplo, quem vai trabalhar com uma MEI, né, vai montar a sua própria MEI, ele de cara ele tem o benefício de poder emitir nota. Pode emitir ou não emite. Ele vai saber, né? Porque ele é uma empresa, então ele emite a nota. Beleza. Ele vai ter também a condição de abrir a conta bancária da pessoa jurídica. E quando ela abre com pessoa jurídica, você sabe que as empresas elas têm uma condição, né, uma condição para poder funcionar, né, em termos de relacionamento financeiro, que é sempre melhor do que uma pessoa física. Por exemplo, o cara faz uma venda na MEI e tem a maquininha que ela faz de cartão de crédito. O cara na MEI ele pode vender com cartão de crédito, é uma empresa, né? Então ele vende. Se ele precisa antecipar a graninha dele antes do tempo, ele vai no banco com aquele boletim lá do cartão de crédito e antecipa o recebível, né, junto ao banco, com uma operação financeira que qualquer empresa faria. Então, proporcionalmente àquele volume de faturamento, ele vai ter, né, o ganho dele já antecipado, com taxas bem mais confortáveis. Sabe que o mercado financeiro ele favorece bastante as condições de taxas de juros na negociação, como envolve empresas, né? Normalmente é muito melhor do que nas pessoas físicas. O tratamento é outro, né? Então, é outro benefício que é legal. Outra vantagem legal para o MEI é o seguinte: alvará. Uma empresa comum, quando vai ser montada, vai ser constituída, tem que fazer o seu alvará, né? Isso, pagar a taxa de alvará e tudo mais. Desde setembro, que as MEIs passaram a ser isentas do alvará. Então, aqui não paga, aqui no Rio de Janeiro. Então, tá aí, ó, uma informação legal, né? Para quem vai atuar, se Deus quiser, vereador Edmundo vai entrar lá para estender isso, olha aí. Facilitou. Agora, tem que ficar ligado o seguinte, ó. O cara não paga a taxa de alvará, mas ele é uma empresa. Então, ele pode vir a ser fiscalizado, né? Pode vir a ser fiscalizado. Ele pode vir a ter restrições de atividades no local onde ele pretende desenvolver a empresa. Então, isso é outra condição importante, né? E funciona como se fosse uma pessoa jurídica. Vai ter a sua despesa do alvará, vai poder funcionar, mas seguindo os preceitos do Código de Postura e tal. Então, por exemplo, se o cara quer botar uma empresa para fazer manipulação de medicamentos, produto químico, se ele tiver um prédio de apartamentos, possivelmente a prefeitura for fiscalizar, ele não vai poder funcionar ali, porque o imóvel em si não permite esse tipo né, imóvel residencial. Agora, voltando à questão da tributação, Liberato, quer dizer, você falou que é muito simples você criar, quer dizer, o recolhimento mensal, quer dizer, a manutenção é barata, mas esse recolhimento de R$ 5 mais 5% do salário mínimo cobre todos os tributos ou só o INSS? Todos os tributos. Todos os tributos. Todos os tributos. Vai dar uma faixa de R$ 80, inclusive imposto de renda da pessoa jurídica. Ele é criado para facilitar mesmo, né, a performance das empresas. Então, é importante. Aquele valor de R$ 81 mil, essa é a tributação. Né? Isso aí. Agora, veio uma pergunta aqui, um colega nosso perguntou aqui, quando ultrapassa R$ 81 mil, o que acontece? Por acaso, a minha MEI, no último mês do ano, ultrapassei os R$ 81 mil, o que acontece? Bom, para começo de história, como você tem a prerrogativa de emitir ou não a nota fiscal, você vai controlar para não deixar estourar isso, né? Mas se você vê que o teu negócio, graças a Deus, evoluiu, você está faturando todo, você vai deixar de ser provavelmente um microempreendedor. Você vai ser mais um microempreendedor individual. Você vai obter uma outra personalidade jurídica. Vai partir para uma pessoa jurídica comum, né? Por exemplo, na figura de uma microempresa, que é outra legislação, tem um limite de faturamento maior, né? As microempresas começam a partir de R$ 360 mil, se eu não me engano. Isso pode ir até a empresa de pequeno porte, com faturamento mas a regra é um pouco diferente. Microempresa é uma coisa, o microempreendedor individual é outra. Veja bem, o microempreendedor individual é voltado para fazer uma pessoa física ficar dentro da legalidade. Já a microempresa não é uma empresa que é pequenininha, que seria o caso da pessoa que alavancar muito o seu faturamento, graças a Deus. Né? Uma dor de cabeça todo mundo quer, né?
digamos, meu amigo, ultrapassou 81 mil, porque foi uma necessidade, eu peguei um serviço grande, mas nem tenho ideia de me transformar numa microempresa. E no período seguinte voltou. Eu tenho que tributar um valor maior, aqui excedeu É, 81 mil reais. é. Esse é um caso excepcional, mas esse valor que vai exceder vai receber uma tributação um pouco mais rigorosa, como uma pessoa jurídica qualquer. Aí vai recolher o imposto de renda, o PIS, o COFINS, todo ele em cima desse excedente do valor, né? E permanecendo essa condição, ela pode perder o enquadramento, né, das condições de uma lei. Mas existe um tratamento específico para isso que teria que fazer uma consulta mais funda para poder, que é um caso excepcional, né? Não é o normal, certo? Quer dizer, o ideal é você acompanhar para que você não ultrapasse o valor, Isso né? aí. E você pensando em crescer, aí sim você pensa em se transformar numa microempresa, né? Exatamente, exatamente. Mas, A minha mas amiga Isabel fez uma pergunta aqui, Liberado, né? Eu acho que a gente já até falou, né? Se o MEI pode complementar o INSS recolhido para a aposentadoria, né? Então, você falou que você tem a opção de recolher aquela 5% do salário mínimo mais R$ 5, ou 20%, né, sobre o sobre o valor salário. para você poder, sobre o salário para você poder aposentar por tempo de serviço, né? Muita gente tem o MEI e faz o seguinte: recolhe pelo MEI e aí calcula aquele valor do MEI, como ele só está calculando sobre 5%, calcula mais 15% sobre o salário no mês mesmo, e pumba, recolhe por fora. Para quê? Para não ficar livre, para ficar livre dos juros, das multas, quando ele vier a recolher lá na frente, porque se ele quiser voltar para agir, ele vai pegar esses 15%, vai ter juros e multa, né? Então ele recolhe em separado e contribui de uma maneira mais confortável para o INSS. Acontece, tem muita gente. Tem gente que chega a recolher até pelo teto de recolhimento da Previdência e sustenta isso o tempo todo. Mas não é muito lógico, né? Não é muito, digamos aí, não é muito comum para a MEI, porque o objetivo da MEI é justamente o pequeno micronegócio. Quando o cara já está nessa condição de poder recolher, assim, normalmente ele já está deixando de ser o MEI para ser uma microempresa, pelo menos, uma empresa um pouquinho maior, né? Então, percebe? Tem uma pequena diferença de filosofia do negócio em si, né? Mas eu acho que vale a pena para quem está precisando iniciar, né? As atividades são muitas. Eu acho que eu até separei algumas das atividades que eu acho que a galera pode ficar interessada nisso. Olha só. Você começa para ser uma MEI, você pode ter desde atividades, né, como açougueiro, né, cabeleireiro, adestrador de animais, né, agente de correio franqueado, olha aí, agente de correio franqueado, agente de viagens, né, independente, tudo isso pode ser MEI. Até comércio de um monte de coisa, você quer montar um pequeno comércio, você pode recolher pelo MEI. Se você paga R$ 5 mais 5% do salário mínimo para serviço, quando você trabalha com mercadorias, o valor passa a ser de R$ 1 mais esse 5% sobre o salário mínimo. É diferente, né? Porque o regime de tributação é um pouco diferente. Então, você tem uma série de atividades técnicas de muitas coisas, como o caso da minha filha, né? Que já é lá uma técnica, né? Uma pessoa formada na área de TI, né? Tecnologia, e presta esse serviço para as empresas, né? E tem muita gente fazendo isso por aí. Até pequenas indústriazinhas. O pessoal que trabalha com artesanato, por exemplo, tem muito artesanato que é MEI, mas uma pancada delas aí, porque se enquadra bem nesse perfil. E outra coisa importante, Liberado, para falar para o pessoal que está assistindo a gente, são os benefícios de você ser MEI, né? Quer dizer, você se formaliza e se você ficar doente, licença maternidade, comenta um pouquinho sobre os benefícios que a pessoa tem sendo MEI. Então vamos lá. Alguns benefícios que até algumas pessoas vão ver mais benefício, né, do que outros, né? Porque cada um sabe onde é que se adequa mais para o seu porte de negócio, né? Mas eu diria que alguns benefícios. Primeiro, que você passa a ser tratado como uma pessoa jurídica. Muitos negócios, até por experiência própria, eu posso lhe dizer que isso acontece muito. Eu via muito empresa acontecendo. Uma empresa grande vai contratar uma determinada atividade, uma determinada demanda,
seja serviço ou seja mercadoria, as empresas evitam, né, nesse aspecto comercial, evitam a contratação de uma pessoa física. Evitam. Por quê? Porque nós temos uma legislação trabalhista que é complicada. Ela, normalmente, ela é contrária às empresas. Então, a livre iniciativa, né, essa coisa que a gente precisa que as empresas empreendam, fica um pouco tolhido com relação a essa que é a verdade. Então, o que o empresário fazia? Né? Isso é normal. Você pode procurar ver aí com o pessoal que faz assistência técnica de computador, manutenção, esse pessoal que faz manutenção de rede, ou eles têm uma microempresa ou têm um MEI. Por quê? Porque uma coisa é ele chegar, eu sou o Zé da Silva, vou prestar um serviço de cabeamento aqui na empresa e tal. Aí o cara faz um serviço legal, a empresa fala, poxa, legal, você pode passar a vir aqui de segunda a sexta para dar um suporte, sei lá, um helpdesk. A gente faz um contratinho aqui, passa a te pagar, sei lá, R$3.000, R$5.000 por mês para você vir aqui, ficar 2 horinhas. Beleza, vai tocando atividade. Isso acontecia muito. Isso é papo real, porque eu, na frente de empresa, eu também fui CFO de algumas empresas, né? Atuei algum tempo na iniciativa privada, posso falar de cadeira que eu vi de perto. Então, o cara ficava trabalhando um tempo, depois de um ano, sei lá, a empresa pegava, bom, vem cá, eu não quero mais esse sujeito. Por qualquer motivo, encerrava o acordo comercial, aí o que acontecia? O sujeito sabia que ia lá no Ministério do Trabalho, batia lá na porta, lá, abria um processo qualquer, pedia um vínculo trabalhista com a empresa, e o pior, pasmem, a justiça, a maioria das vezes, concedia isso. Essa que é a verdade. Aí a empresa pegava aquele valor que já tinha pagado, porque ela tratou o cara como se fosse uma empresa, não é isso? Aí contratava o cara, sem vínculo nenhum, passava a recolher o INSS. Isso em microempresas acontecia, hein? Imagina o cara que não era. Aí recolhia a empresa, a justiça obrigava o cara a recolher os direitos trabalhistas, INSS, FGTS, pagar a fé, tudo como se o cara fosse um empregado. Então, tem alguns absurdos. A MEI veio para tirar um pouco isso da obscuridade. Na minha opinião, acho que foi um projeto assim, muito sensacional. A gente tem que estimular mais, né? Tentar até melhorar as faixas, brigar por isso. Eu acho que está aí uma campanha que eu acho que era bastante interessante, né? Porque a principal aplicação das MEIs, eu acredito que esteja nas grandes cidades, né? As grandes metrópoles, né? Que tem mais gente. A gente que dá aula de administração, a gente está comentando isso a toda hora, né? O emprego tradicional de carteira assinada é uma coisa, cara, que fadada a acabar, né? Quer dizer, cada um vai o seu caminho mesmo, né? E, meu amigo, o Nogueira está fazendo uma pergunta aqui. Se eu começar uma MEI agora, posso pagar previdência retroativa para me aposentar por tempo de serviço e por idade mínima simultaneamente? Olha só, você pode recolher o período para trás como autônomo, é outra história. Você vai ter uma inscrição de autônomo e pode recolher retroativamente. Acho que é possível, sim. O INSS aceita recolhimentos em atraso, com multas, juros, etc. É possível, já vi casos assim. Agora, o da MEI, você tem que pegar daquela data que criou para frente. Não tem como você retroagir, porque você não existia. Seu CNPJ, que a empresa tem um CNPJ, tem uma inscrição no MEI, né? Que é uma inscrição de empresa mesmo. Assim como uma pessoa física tem o seu CPF, a empresa tem o CNPJ. Então, esse CNPJ só vai passar a existir no momento que ela for criada. Então, não é possível você vincular o recolhimento da MEI para trás antes da sua criação. Isso não. Mas você pode recolher essa diferença como autônomo e recolhe pelo... Porque as pessoas fazem recolher pelo piso, né, de autônomo e dali para frente ajustando os valores para ficar melhor na condição de aposentadoria mais adiante. Mas não tem muitos caminhos diferentes. Infelizmente é isso, né? Nós temos que também mudar essa filosofia também, né? Nós temos que aproveitar esse embalo para fazer a coisa do certo pelo certo, pô. Chega de ser país de jeitinho, pô. Vamos fazer direito. E, perfeito, meu amigo. Vem cá, uma diarista, ela pode ter o MEI? O diarista com pode certeza. ter o MEI? Com certeza. É uma atividade, inclusive, prevista na relação das atividades que são autorizadas pelo MEI. Importante o pessoal que está ouvindo a gente, né, saber, pô, se a diarista ela tem o MEI, se ela ficar doente, ela tem auxílio-doença, né, se ficar grávida, tem o auxílio-maternidade, né, passa a ter toda uma assistência que, se ela não for MEI, ela não tem. Né? Ela tem uma formalidade. Né?
Nós temos que lembrar também que o empregado doméstico em si ele já tem uma legislação própria para ele. Então, normalmente, o empregador, né, o patrão que contrata empregado doméstico, como eu tenho aqui em casa, eu não vou contratar ela como MEI, porque eu teria que dar uma atividade para ela muito assim, eventual, para poder justificar ela para o MEI. E se eu caracterizo ela aqui em casa, ela está trabalhando para mim direto, eu vou pagar ela como um empregado doméstico, registrar, é o que eu tenho aqui em casa, a minha está registrada. Não é o caso, uma diarista não, ela vai aqui, vai ali e tal, é uma atividade um pouco diferente. Então, ela pode ter uma MEI, sim, de prestação de serviço, de arrumadeira, sabe, de faxineira, tem que buscar a atividade mais adequada para o que ela vai fazer e ter como MEI, está como empresa. Para quem contrata também é legal, porque está pagando para uma pessoa jurídica, né, vai ter uma nota, por exemplo, se é uma empresa que está contratando serviço de uma faxineira, é melhor contratar de uma MEI do que de uma pessoa física. Porque quando você contrata, quando a empresa, não sei se os colegas aí estão por dentro disso, mas quando uma empresa contrata uma pessoa física, a empresa já de largada paga a grana da pessoa e ainda recolhe só de INSS sobre o que pagou para a pessoa, mais 22% de INSS. Olha isso. Então, se você contrata aquela pessoa física, é isso que vai recolher. Agora, se você está contratando como uma MEI, você já não tem essa bandeira de recolhimento de INSS. Você vai ter o valor contratado e o encargo e os benefícios que vão surgir daquela atividade são do MEI, são do próprio MEI que vai recolher no nome dele mesmo. Não é o contratante que faz. Então, isso faz toda a diferença também. Né? Se eu sou uma pessoa jurídica, eu jamais vou querer contratar uma pessoa física, eu vou querer contratar um MEI. Imagina. Não, mas mesmo, Liberato, também eu acho que faz parte da nossa responsabilidade como cidadão. Quer dizer, se você contrata uma diarista, uma pessoa que vai uma vez por semana na sua casa, e você perguntar se ela é MEI, de orientar ela a abrir o MEI, porque se por acaso sofreu um acidente, pô, essa pessoa, se for MEI, ela tem o auxílio invalidez, não tem? Com certeza. O MEI ele tem todos os benefícios, ele recebe todos os benefícios que o INSS presta para alguém que está assegurado. Ele é assegurado pelo INSS. Então, tudo que o INSS pagaria para o empregado que recolhe, a empresa recolhe para ele no INSS, ou para o autônomo, vai pagar para o proprietário do MEI. Essa é uma grande... Acho que é uma bandeira muito legal, muito importante, né, para quem atua nessa área. Dá mais proteção. Como eu disse logo no começo, eu acho que o MEI ele foi desenvolvido, foi criado para tirar da clandestinidade uma série de atividades, uma série de cidadãos que funcionavam normalmente na clandestinidade, não tinham, sabe, não tinha para onde correr. O cara tinha que faturar, ganhar o seu dinheiro e não tinha como. Hoje o cara passa a ser, né, um cidadão, para ser um cara mais dentro da regularidade. Eu acho importante isso. É importante para o cidadão, né? Acho que é bacana isso. Só a favor. Agora, Liberato, o MEI ele pode acessar determinadas linhas de crédito específicas para a pessoa jurídica nos bancos? Sim, é muito importante o aspecto financeiro. Eu até separei umas coisas aqui que a gente pode falar disso. O relacionamento, né, digamos, financeiro, né, do MEI traz um benefício para o cidadão. Porque como ele passa a ser uma empresa, ele fica por conta, né, de alguns programas financeiros que os governos já lançam. Agora, por exemplo, nós temos o CredMEI, que é preparado, é uma linha de crédito, um tratamento financeiro para quem tem MEI. Né? Então, é o Programa de Simplificação do Acesso a Produtos e Serviços Financeiros para Pequenos Negócios, que é o chamado, que atende pela essa sigla de CredMEI, CredMPE, né? Micro e pequeno empresário. Esse serviço traz uma série de benefícios para quem é o micro e pequeno empresário, que serve para MEI e tem uma extensão um pouco maior de valores, né? Os valores crescem um pouco para as microempresas. Mas o MEI é contemplado com isso. Então, por exemplo, quem está inscrito nesse programa como MEI, né, que ele tem que fazer um cadastro lá no portal do empreendedor. Até uma dica legal para quem for tiver ideia de montar uma MEI, procure o site www.portaldoempreendedor.gov.br. Lá você vai ter
vai ter um lugar, um local, né, dentro do site, onde você pode pedir a sua inscrição como MEI, fazer a sua inscrição e fazer a formalização de tudo. E uma série de outras dúvidas que a gente está discutindo aqui, a nível com mais detalhes, né, com um pouco mais de profundidade, você vai buscar lá. É muito bem explicadinho, muito bem organizado. Então, voltando para esse aspecto financeiro do negócio, olha só algumas das vantagens. A conta corrente de pessoa jurídica, onde você pode movimentar o dinheiro do negócio. Então, eu vou ter o Liberato pessoa física, na minha conta pessoal, e vou ter o Liberato MEI, que é a minha pessoa jurídica, que são duas coisas distintas, né? Até a contabilidade trata como o princípio da entidade. Você diferencia pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Muito bem. Você vai ter direito a ter aquelas maquininhas que as empresas, grandes corporações têm, maquininha de débito, maquininha de crédito. Então, você vê, você facilita a sua vida, né, digamos, empresarial, porque você não vai ter mais aquele negócio de tomar grana lá da cá. Eu não sei se você já passou por isso, Edmundo, você tem uma ideia como é que facilita a vida do MEI. Hoje, esse pessoal tem que ficar muito ligado. Você contratava um marceneiro para sua casa, né, para fazer um trabalho, marcenaria. Eu não sei se eu fiz obra aqui há pouco tempo no meu apartamento, passei por um sufoco dele. Pô, você quer fazer imóvel? Tá, beleza. Móveis daqui, dali. Móvel custa uma fortuna, um marceneiro. É caro, né? E, pô, você não vai fazer. Aqui, no meu caso, eu tive muita coisa para fazer. Chegaram a me cobrar orçamento de até 60 mil reais um marceneiro. Falei, pô, sensacional, o trabalho do cara é ótimo, mas 60 mil reais não são 60 reais, são 60 mil reais. Então, é caro. Mas peraí, como é que eu posso pagar? Se o cara fala para mim, Liberato, você pode dar, sei lá, 10 mil e quebrar o restante em 20 vezes, sei lá o quê, era uma coisa. Agora, fazer como todos os marceneiros fazem, ele fala assim, ó, o senhor me paga a metade antes, a outra metade eu deixo dividir em 2 vezes. Pô, inviabiliza. Agora, se o cara tem um MEI e ele tem uma maquininha dessa, ele diz, doutor, o senhor pode parcelar aqui, ó, na minha maquininha de cartão, não é isso? Pô, facilito aí, sei lá, em 10 vezes, ele pega o negócio. Olha aí a diferença, né? Então, grandes transações o cara pode vir a fazer. Porque ali quando ele recebe aquela grana, ele tem uma parte que é faturamento da empresa e uma parte que é mercadoria. Não é tudo que é receita da empresa, né? Quando o marceneiro faz assim, ele tem que comprar as madeiras, o móvel, o material, e uma parte que é o serviço dele. Então, a gente sabe disso. Mas como é que o sujeito que vai contratar, o consumidor, vai poder pagar o sujeito dele? Então, é só um exemplo de como facilita, como a vida financeira é beneficiada, né, na figura do MEI. Eu sou fã dessa figura de pessoa jurídica. Outra vantagem legal, eu já até comentei inicialmente, sobre essa transação de antecipação de recebíveis, né? De você ter boleto, de você fazer uma fatura e poder fazer crédito. Não sei se para os ouvintes, teus ouvintes aí estão por dentro disso, mas sabe que essa parte financeira é o que eu mexo mais, né? As linhas de crédito mais baratas, vejam bem, pessoal, mais baratas que alguém pode tomar junto ao banco são relacionadas a transações com garantia de recebíveis. Lembra disso? Então, se você tem fatura, se você tem boleto, quando você vai pedir um crédito qualquer num banco, qualquer transação, esquece até a grana do governo, mas qualquer transação bancária, se você vai pedir... Maquininha do cartão. Então, a maquininha do cartão te propicia isso. Exato. Porque se você for dessa maneira, você vai lá, antecipa aquilo ali. Tem bancos que fazem uma transação que é em cima de antecipação de recebíveis, que é chamada, não sei se você já ouviu falar, que é Operação Fumaça. Já ouviu falar nisso? Não. Operação Fumaça acontece assim, quando o banco sabe que você vem crescendo, você vende a prazo no cartão. E você tem uma certa regularidade, porque o teu extrato do cartão de crédito vai dizer, né? Quanto você vem vendendo e tal. E você demonstra um certo crescimento, você pode chegar no banco e pedir, olha, eu queria fazer uma antecipação de recebível, mas numa operação fumaça. Pode ter outro nome técnico, o nome é esse. Ele pega aquilo ali, faz uma média do teu recebível, né? Vê o quanto você vem crescendo e te alavanca um empréstimo, uma linha de crédito, que pode ser de 3 a 12 vezes o valor daquela média.
Entendeu isso? Você, por exemplo, vende por mês 15 mil. 15 mil, mas você vai 15 mil mês, outro dia 16, outro mês é 17, depois cai para 16 de novo. Né? Na média, ele faz uma conta lá, de Portugal, lá, né? Nos últimos 6 meses. Você deu 15 mil de faturamento. O banco pode chegar para você, numa operação forte, e falar: eu te dou 6 vezes esses 15 mil de crédito para você gastar. Mas, porra, como é que eu vou ter esse dinheiro todo? Ele vai usar como garantia o seu próprio receber. Ele cria uma outra conta, transfere o crédito bancário que você tem no cartão para essa conta que ele te dá e passa a se garantir. Você vai gastar até o limite que ele te deu e automaticamente, quando você recebe, vai amortizando isso daí. A taxa de juros desse tipo de transação é bem pequenininha. Não compara no mercado, é uma das mais baixas. Mas, pessoal, é bom, pessoal, o pessoal que está ouvindo a gente, Liberado, não se animar muito, porque crédito é sempre crédito, né, meu amigo? Não se brinca com É isso aí, crédito. Né? é isso aí. Crédito tem que saber usar, com parcimônia. É isso aí. Pegar dinheiro para aumentar o negócio, né? Para trazer novos negócios, mas se você for aumentar para queimar o dinheiro, né? A pessoa física vai ser morte certa, né, meu amigo? Mas o dinheiro, para você tomar crédito, tem que saber o que você vai fazer com o dinheiro, né? Usar dinheiro de crédito para pagar capital de giro, ir à praia, viajar ali para os Estados Unidos com a namorada, não dá, né? Tem que fazer uma coisa consciente. Vou pegar o dinheiro aqui, é para aumentar estoque, comprar bem, ou para fazer uma publicidade, para vender mais. É outra história, mas não para... Né? Não para queimar, né? Tem uma pergunta aqui da Keila, da Kelly, desculpe, da Kelly, ela dizendo que me inscrevi no MEI com o objetivo de montar um negócio, porém não iniciei. Paguei alguns meses, mas depois não mexi mais nisso. Como ela deve proceder? É melhor ela quitar e continuar com esse MEI ou é melhor ela cancelar esse MEI? É fácil cancelar o MEI? Se ela tem interesse de ficar com o MEI, ela tem que regularizar todos os períodos dos meses em aberto. Tem como. Os valores são pequenos até, né? Hoje, por exemplo, minha filha deve estar pagando algo em torno de R$ 80, nesse cálculo aí dos R$ 5 mais os 20%, dá mais ou menos isso. R$ 80 por mês. Então, é o que faz, tiver que recolher lá para trás. Agora, se ela achar que deve não utilizar mais a empresa, deve baixar, também é muito simples. Ela vai entrar no site do Portal do Empreendedor e pedir a baixa, o cancelamento da sua inscrição no CNPJ daquele MEI. Então, o sistema mesmo... Possivelmente podem vir a cobrar ela o atrasado, tá? Possivelmente devem cobrar ela o valor dos atrasados, porque isso é controlado via sistema, né? Botou o número do CNPJ lá, ele roda lá e vai ver. Quais são as parcelas de opa, essa aqui faltou, essa aqui faltou, e vale ver a cobrar. Mesmo assim, cobrando, ainda sai um valor que não deve ser nada de tão absurdo. Mas às vezes é mais interessante. O mais legal, se ela tem interesse de ficar com a MEI, de funcionar, é atualizar e, né, colocar e ficar com a. Vamos criar uma nova, fazer tudo de novo. Né? Ela está dizendo aqui, meu amigo, que ela não tem interesse, né? Então é melhor ela fazer esse cancelamento. Isso. E você disse que é uma coisa simples, né? Muito simples. Pelo Portal do Empreendedor, o cancelamento no mesmo dia. Outras pessoas jurídicas é complicadíssimo, é trabalhoso, é burocrático. O MEI não. O MEI é rapidinho, é tranquilo. E Liberato, eu posso dar baixa no MEI, daqui a um ano eu mudei de ideia e quero criar o MEI, não tem nenhum problema. Posso criar o MEI tranquilo. Né? Zero de problema. O MEI tem algumas restrições com a sua criação, mas é mais relacionado a algumas atividades. Por exemplo, se você recebe benefícios do INSS, não como aposentadoria, tá? Comum, mas se você uma aposentadoria por invalidez, o INSS normalmente bloqueia, né, a criação do MEI, porque o cara já tem. Aquilo ali funciona como se fosse um benefício em cima de um benefício. Se o cara está aposentado por invalidez, como é que ele está montando o MEI em cima? Então, né, vai ter problema. Se você é servidor público federal, né, e já recebe, né, pelo seu serviço, né, como funcionário público federal dentro daquela atividade, também o MEI vai rodar, vai identificar que você já tem aquele rendimento, então não tem possibilidade de conciliar no MEI. Agora, estados e municípios, quando você é funcionário do estado, do município, depende das legislações locais, do estado ou do município. Tem município que não está à restrição, tem município que dá. Então, né, você tem que ver para enquadrar. Porque lembra sempre que o MEI, de alguma maneira, ele é subsidiado pelo governo, né?
Você não pode ficar recolhendo valores tão pequenos para conseguir aposentadoria, funcionar. Alguém está pagando essa conta. Então, eles têm que procurar fazer dentro das suas possibilidades, seus limites, né? Mas funciona. Eu acho que é um negócio legal. Perfeito, meu amigo. Você falou, quer dizer, você tem que usar o MEI de acordo com os objetivos para qual ele foi estabelecido. Né? É isso que você falou. Se você tem uma empregada doméstica que trabalha todo dia na sua casa, não é um MEI, é uma relação de empregada doméstica. Agora, se você tem uma diarista que vai uma vez por semana na sua casa, legal, aí ela pode ser MEI, deve ser MEI, porque é um tipo de relação, uma relação esporádica mesmo. Isso Né? aí. E Isso aí. realmente a gente tem que perder essa mania, e isso é um dos valores do Partido Novo, né, cara? Você tem que fazer a coisa certa, desde o início. Né? Você vai dando aquele jeitinho e depois, na verdade, essa conta cai no nosso colo como cidadão. É o que a gente Chega tem que disso, né? buscar. Eu estou com você também, eu adoro essa linha de pensamento, para mim é perfeita. Chega disso, a gente tem que fazer algo diferente, não mais do mesmo, chega, né? Essa é a Exatamente. oportunidade. Agora, Edmundo, eu posso te dar uma dica aí que pode servir para você também aí, né, nos seus projetos políticos, de pensar em outros benefícios que o município, né, pode vir a trazer para o meio do Rio de Janeiro. Tem muitas coisas. Como eu te falei, algumas restrições que existem no município, outro não. Então, de repente, coisas que interessem para o município, né? Dentro da legalidade, obviamente, mas que beneficiem o meio, estimulando mais nesse momento tão difícil que as pessoas procuram emprego. Acho que pode vir aí, né? Quem sabe, umas sacadas boas. Eu sei que você é um cara inteligentíssimo, muito competente, e não vai dar mole nisso. Pô, tá aí né? A bola quicando para Com certeza, você. meu amigo. Esse nosso bate-papo está me ajudando justamente a ver essas oportunidades, né, como, não só como agente público, né, que quer promover o bem-estar, mas também como cidadão. Quer dizer, hoje, se eu for contratar uma pessoa, uma contratação esporádica, uma diarista, primeira coisa que eu vou perguntar, pô, você tem MEI? Se não tem, quer conhecer? Quer abrir um? Tá, isso vai te dar, por exemplo, se você sofrer um acidente, você vai ter um auxílio invalidez. Tá? Inclusive, meu amigo, funciona como um seguro para a gente, né? Porque se você tem uma pessoa trabalhando para você que passa por um determinado problema, não tem como você se sentir isento disso. Né? Então, é uma forma também de você estar mais seguro. Tá? Você contratante, né? É isso aí, também acho. Acho que é bom para os dois lados. Dois lados. O É. cara, como cidadão, cresce, né? E como a empresa também, né? Pode expandir novos horizontes. Eu acho que é perfeito isso. Acho que é uma boa oportunidade. Espero que o pessoal aí esteja curtindo aí essa ideia de vai criar a sua MEI. É isso aí. Agora, e Liberato, eu posso ser, por exemplo, eu sou professor assalariado e posso ter uma MEI para vender determinados serviços, para dar uma, uma palestra em algum lugar, ter algum serviço remunerado dentro da atividade de palestrante, de professor, pode isso? Evidentemente. Tem muitos colegas nossos, professores, que têm a MEI para isso, para esse fim, e o cara tem outra atividade como professor. É bem comum, porque são atividades distintas. De novo, nós temos que evocar aí o princípio da entidade. Uma coisa é o Edmundo, pessoa física. A outra é o Edmundo MEI, pessoa jurídica, né? Então, você tem rendas diferentes para situações diferentes. Uma coisa não exclui a outra. Não existe nenhum impedimento legal para essa linha daí. Então, você tem que ater essas atividades que são excludentes ou não. Mas, fora isso, não tem problema. Mesmo que seja para a mesma atividade que qual eu sou assalariado, por exemplo, da aula, poderia? Como eu te Não tem falei, problema. colegas nossos que fazem isso direto. Não tem a restrição. Você é empregado, contratado num lugar, como professor. Mas, de repente, você dá palestras ali fora, dá orientações, dá cursos livres. Qual o problema? São atividades, é a mesma atividade, mas são em relacionamentos diferentes, né? De profissionais diferentes. Você não tem todo o direito, não tem nenhuma restrição para isso. Não tem. Desde que esteja previsto lá, você recolha direitinho os seus tributos, zero de problema. Eu acho que é sempre uma opção legal.
Legal. Aqui, ó, a Estela, ó, que está aqui assistindo a gente. Muito bom ter você aqui com a gente, Estela. Márcia também, ó, Luciano. Estela está colocando aqui, ela fez um MEI para a diarista dela. Tá? Eu acho que é um indicador, com certeza, de responsabilidade social, Estela. Parabéns, tá? Parabéns mesmo por isso, tá? E, Muito. gente, vamos colocar aqui mais perguntas, né, para o professor Liberato. Vamos aproveitar que ele entende tudo de MEI, tá? Esse é o cara. Tá? Depois aqui dessa live, vocês vão ter que entrar lá no canal dele para ver. Tá cheio de informação lá, tá? Para quem está pensando em montar o seu negócio, para quem está começando e também para quem já está estabelecido. O Luciano está falando que tudo depende da relação contratual. Atividade esporádica com outras entidades pode ser via MEI. Né? Só Se for uma relação, né, direta, é uma relação de emprego diferente, né? isso. A MEI é destinada ao pequeno negócio. Você pode ter um negócio de prestação de serviço que não caracteriza um vínculo empregatício. Evidentemente, nós temos a legislação trabalhista que é voltada para isso. Você estabelece a periodicidade, a dependência, né? Todo o relacionamento que caracteriza o vínculo trabalhista. Não é esse o objetivo do MEI. Do MEI é você ter um negócio separado. Se você tem um negócio como um negócio separado, por exemplo, um palestrante, né? O cara pode dar palestra para a Coca-Cola, outro dia ele vai dar uma palestra, sei lá, para o Banco do Brasil. Ele não tem a ver com os outros lugares. Então, isso é possível, você pode se organizar sim, sem problema nenhum. Não tem impedimento. Acho que é uma boa opção. Principalmente para essa galera da Raimuda que precisa de outras oportunidades. Lembra aí, eu gosto de lembrar sempre isso, as vantagens principais que eu enxergo na MEI, né, como integrar o cidadão, eu acho que é o de permitir que o cara consiga fazer não só esse papel aí do cidadão, né, legalizado, né, dentro da legalidade, que ele também possa ter outras oportunidades. Eu acho que é muito importante. A vantagem da MEI é exatamente essa, de você ter outras oportunidades, você ter outras... Né? Nesse momento, por exemplo, isso cai como uma luva. Né? Agora, tem algumas atividades liberadas, por exemplo, salão de beleza, que você tem uma relação, né? Você trabalha todo dia naquele lugar, mas a legislação permite que você seja um profissional parceiro e tenha MEI dentro do salão, né? Isso aí. Você vai ter que caracterizar. O maior problema não é nem do MEI em si, o problema maior é de quem contrata. Como eu te falei, nós temos aqui um conflito, né, de legislações, né, com a legislação trabalhista com a legislação empresarial. Então, nessas horas, é uma coisa complicada. E isso acontece não é só com a MEI, não, é com qualquer ramo de atividade. Tá? Então, o sujeito vai prestar serviço num salão e ele tem uma MEI. Claro, eu dei um exemplo da minha filha que trabalhava numa agência, ficou ali 2 anos na agência, uma agência grande, fazendo serviço como MEI. Mas ela tinha todas as características como se fosse uma empregada. Mas hoje, esse tipo de relação é aquilo que a gente estava falando no começo, Edmundo. Nós temos hoje muito mais avanços para mudar essa relação trabalhista como a gente tem hoje. Porque senão as empresas não aguentam. E a MEI é uma oportunidade disso. Agora, depende também de mudar um pouco da consciência do cidadão, da justiça ser, né, ajustada para melhorar enxergar de maneira diferente esse tipo de relacionamento profissional, mas não tem impedimento nenhum. O cara pode fazer, até trabalhar todo dia, chegar no horário bonitinho, está relacionado com o MEI. Não tem problema nenhum. Agora, tem o risco do empregador, do cara que contrata, ter algum problema trabalhista? Tem o risco. Por quê? Porque ele cai para outro tipo de relacionamento jurídico, né, digamos assim, que é a legislação trabalhista. Né? Fazer o quê? Né? A maior parte dos países do mundo normalmente não tem uma justiça do trabalho. Isso é coisa meio particular. Eu tenho a impressão que quase nenhum lugar do mundo tem, quer dizer, pelo menos os grandes países mais desenvolvidos, tem uma legislação, uma justiça trabalhista. Tem uma justiça, que é como todo. Aqui a gente parece que tem um time de futebol, né? O Fla-Flu, pô, como é que é isso? O empresário é inimigo, o trabalhador tem que mudar essa história. Isso aí realmente. Bom, meu amigo, estamos entrando na reta final, ainda tem algumas perguntas aqui.
O Luciano Janoni está saudando você, tá? Meu grande amigo Luciano, né? Já descobri Nossa, que somos muito comum. muito O querido. meu amigo Domingos, né? Está te parabenizando também, dizendo que você explica muito bem. A minha amiga Márcia, tá? Que está aqui com a gente também, ela faz organização de residências. É interessante ela fazer um MEI. Ela está perguntando quais seriam as vantagens para ela e, junto, responde o Diego, que ele está perguntando como é que o MEI solicita os benefícios, aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, etc. Bom, o MEI já tem implícito na sua própria caracterização de transformar o cidadão numa pessoa jurídica, já está implícito ali que ele já, automaticamente, quando ele começa a recolher, ele já começa a recolher para a Previdência. Então, o Diego não precisa fazer nada em especial para começar o vínculo, né, com a Previdência. Basta ele ter inscrição no CNPJ do MEI e fazer os recolhimentos normalmente regular. Fim de papo. Quanto à Márcia, né, que falou sobre montar uma pessoa jurídica para isso, eu não pensaria duas vezes. Porque se hoje ela, de novo, né, Márcia, olha, pensa nisso. Se hoje você presta serviço para pessoas físicas, né, para, sei lá, quem te contrata, a maioria é o sujeito que tem um apartamento bacana ou que está mudando agora de residência e quer reorganizar a vida toda. Amanhã você pode ter uma empresa que está sendo instalada aqui no Brasil e você vai prestar esse serviço para essa empresa. Quem você acha que a empresa vai preferir contratar? A Márcia, gente boa, pessoa física, ou a Márcia, gente boa, pessoa jurídica? Pensa bem. Acabamos de falar disso, né? Os horizontes comerciais abrem pra caramba. Seja MEI, tranquilo. Eu sou meio fã da história, sou meio suspeito, né? Mas eu acho que é um bom negócio. Eu defendo essa figura aí. Eu acho que a gente não pode. Chega dessa história. Vamos ser MEI. Pô. Vamos às considerações finais. Temos 1 minuto só. Se despede aí do pessoal e depois eu faço o encerramento aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Se não der tempo, pessoal, esse vídeo vai estar gravado no meu canal do YouTube, no canal do Professor Liberato, tá? Acompanhe as últimas informações sobre o tema. Olha aí, pessoal, eu espero vocês no Empresariando com Liberato. Eu espero que vocês gostem dessas informações lá. Eu dou muita orientação para pessoas jurídicas, pequenos negócios e tal. Então, se vocês precisarem, me procurem. E um abraço, Edmundo. Muito obrigado pelo convite. Estamos juntos, estamos com você. Valeu, meu amigo. Eu que agradeço de você ter aceito o convite, ter compartilhado o teu conhecimento com a gente. E vamos juntos construir o país que a gente merece, a cidade que a gente merece. E a gente precisa de vocês. Curte a gente, acompanha a gente, conheça o Novo, conheça o Fred Luz, nosso pré-candidato a prefeito. Cara, a gente tem opção em 2020, a gente tem opção para as eleições. A gente não precisa votar no menos pior. Pense nisso. Valeu, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um abraço.